Glória a Deus. Aleluia. Tupani Caturral para o Pisaneuê, amém. Eu vou repetir e vocês respondam assim agora. Tupani Caturral para mim, tá bom? Vamos lá. Tupani Caturral para o Pisaneuê, amém. Pronto, agora o povo está falando em Guajajara, missionária. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar com vocês. E que Deus continue abençoando toda o JADEP. Isso, que Deus continue abençoando a UJADEP. Glória a Deus. Eu sou a irmã Railane Guajajara, mais conhecida como Railane Oliveira. Eu sou do Campo de Santo Inês, a igreja é presidida pelo pastor Raifran Batista. E também sou ovelha do pastor Lorinaldo, nosso pastor local. Pode botar mais assim. Presidida pelo pastor Raifran Batista e coordenada a área 13, a minha área indígena, uma das áreas que fazem parte do Campo de Santo Inês, pelo pastor Lorinaldo Aragão. Estou muito grata ao Senhor por estar aqui. Também agradeço a Deus pela vida do pastor coordenador deste evento, pastor Ricardo, não é isso? Que Deus continue abençoando o pastor Ricardo, toda a coordenação desse evento, todo o pessoal da mídia, todos aqueles que estão trabalhando, né, para que esse trabalho seja feito o mais possível para a glória do Senhor. Glória a Deus. E eu quero convidar os nossos irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para a nossa meditação da palavra do Senhor nesta tarde. E para os que já estão aqui nesse lugar, eu digo para você, eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu venho no estado do Piauí. É a primeira vez. E eu louvo ao Senhor por tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que daqui sairão missionários, missionárias, pessoas com o coração em chamas para a obra missionária, pessoas que entrarão aqui sem consciência nenhuma missionária, sairão daqui valorizando a obra missionária, pessoas, jovens, moças, rapazes, que chegaram aqui simplesmente por vir para esse evento, sairão daqui impactados pelo que o Senhor vai fazer neste trabalho e continuará fazendo e tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 20. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Digam amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Curva sua cabeça por um momento. Senhor, obrigado por esta rica oportunidade, que tudo aqui seja para a tua glória, exclusivamente para a tua glória. Senhor, que o Senhor possa levar o coração do teu povo, Senhor, para ti neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo o que for feito aqui seja para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu recebi o convite, foi me passado 3 temas. Os jovens sabem que aqui há 3 camisas com 3 versículos bíblicos diferentes. E enquanto eu olhava a questão dos versículos, olhava a questão do tema, que é o tema geral ecoar, eu chorei muito quando eu li esta passagem bíblica. Não era desconhecida por mim, já era conhecida
mas eu chorei. O Senhor começou a tocar de uma forma muito diferente e grande no meu coração. E ali o Senhor confirmou: é esse o versículo, é esse o capítulo, é esse o texto. Então, nesta tarde, já estamos agora no segundo dia deste congresso, e quero trazer esta palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui a Bíblia ela vai relatar no capítulo 5, versículo 17, 18, 19 e 20, algo que aconteceu há muito tempo atrás e causou um impacto muito grande nas regiões de Gadara. Enquanto eu estava pesquisando e também através da palavra de Deus, o meu principal auxílio para poder estar trazendo esta palavra hoje, e também o meu amigo Espírito Santo, eu descobri que a maioria dos milagres de Jesus foram do mesmo lado do Mar da Galileia. Os mais conhecidos como a pesca maravilhosa, a multiplicação de pães e peixes, e entre muitos outros. O que eu comecei a ver como algo muito interessante. E o Mar da Galileia, ele possuía dois lados. De um lado, a Galileia, e do outro, as colinas de Golã. E também descobri que na Galileia moravam principalmente os judeus. Já na região de Golã, veja que interessante, morava principalmente as populações pagãs. Louvado seja o nome do Senhor. E do lado de Golã ficavam as Decápolis, que eram as 10 cidades pagãs da região onde era comum a adoração a Deus, não, a deuses pagãs daquela época. E dentre dessas cidades, uma delas fica marcada na história, louvado seja o nome do Senhor, e muito conhecida através da palavra de Deus, pelo que Jesus realizou na vida de um homem que vivia esquecido, que vivia desprezado e que vivia escravizado por espíritos malignos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa cidade era Gadara. A cidade de Gadara era um lugar onde se adoravam deuses pagãos. Escute isso com muita atenção. A cidade de Gadara era um lugar onde se adoravam deuses pagãos como Moloque, Pan, Júpiter e até mesmo o imperador de Roma. Então essa era a realidade daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo de coração idólatra. Essa era a realidade de Gadara. Uma região dominada pela idolatria. Uma região dominada por pessoas que tinham deuses pagãos em seu coração. Deuses pagãos em sua vida. Deuses pagãos em seu dia a dia. Essa era a realidade daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, a Bíblia nos diz que já era noite. Em outras versões já diz que já era tarde, quando Jesus deseja ir para o outro lado do mar da Galileia, junto com os seus discípulos. E desse outro lado, não era um lugar comum de Jesus estar com os discípulos. Não era um lugar que Jesus ia constantemente para realizar milagres. Não era um lugar que Jesus costumava ir para pregar, para ensinar. Não, não era. Mas naquele dia, depois que ele alimentou a multidão através do ensino da palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus, mesmo cansado, mesmo já era tarde, havia passado o dia pregando, havia passado o dia ensinando para multidões, e mesmo assim, mesmo já sendo noite, a Bíblia diz que ele fala para os discípulos que era necessário eles irem para o outro lado do mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o texto continua dizendo, a partir do versículo 35, que durante a travessia eles enfrentam uma tempestade. Porém, Jesus acalma aquela tempestade e eles conseguem seguir aquela viagem em paz. Louvado seja o nome do Senhor.
Ali Jesus tinha um objetivo, moça. Ali Jesus tinha um objetivo, moço. Chegar do outro lado do mar da Galileia. Aquela tempestade não impediu Jesus e seus discípulos de alcançarem o seu objetivo. Louvado seja o nome do Senhor, que era chegar do outro lado. Jesus precisava chegar nas regiões de Gadara. A tempestade não impediu Jesus e seus discípulos de chegar lá. Enquanto eu li esta passagem bíblica, o Espírito Santo falava ao meu coração. E eu digo para você nesta tarde, que nenhuma tempestade te impedirá de chegar onde Ele quer te levar. E onde é necessário chegar, a um povo que é preciso você alcançar. E Ele te fará chegar. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Porque existem muitas tempestades que se levantam contra a vida daquele que Jesus quer levar do outro lado. Mas essas tempestades não são nada comparada ao dono da vida, comparada ao Senhor dos exércitos, aquele que venceu a morte. Nada vence aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então fique em paz. Ele te levará em paz. Ele te conduzirá em paz a um povo. Ele te conduzirá em paz do outro lado. Ele te fará chegar em paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus tem um propósito, pode ser do outro lado do rio, pode ser lá escondido dentro da mata, Ele se responsabiliza de nos fazer chegar em paz. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega naquela região e ao desembarcar vem ao seu encontro um homem que vivia nos sepulcros, não se vestia, quebrava todas as cadeias e grilhões que colocavam nele para o conter. Mas todas elas ele quebrava, porque estava possuído de espíritos malignos. Irmãos, olha a vida daquele homem, olha o estado que ele se encontrava, olha a vida que ele vivia. Assim também eu e você, quem não éramos eu e você, também presos nas coisas mundanas, também presos nas coisas que nós não conseguíamos nos libertar sozinhos. Mas um dia a graça salvadora de Jesus Cristo te alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram alcançados por Ele? Aleluia. Eu e o meu povo também fomos alcançados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia continua dizendo que aquele homem andava sempre vagando entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando com pedras. A Bíblia diz em uma das versões, no livro de Lucas, que ele era impelido pelos demônios para o deserto. Ele era impelido, e eu fui pesquisar mais a fundo a palavra impelido. A palavra impelido significa empurrado com força. Olha o que Satanás fazia com aquele homem. Aquele homem era obrigado a viver naquela vida, porque era dominado por aqueles espíritos imundos. E eu fiquei pensando, como era o estado daquele homem, empurrado para viver uma vida que ele não queria, porque estava sendo forçado espiritualmente, tomado por coisas malignas que o dominavam. E ninguém ali, a Bíblia diz que era forte o suficiente para dominar aquele homem, porque ele vivia possesso de espíritos imundos. Ali ninguém poderia conter ele, porque somente o Evangelho tem poder para fazer o que eu e você não podemos, para fazer o que as forças humanas não podem. O poder do Evangelho pode. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse era o estado que aquele homem se encontrava.
Aquele homem veio ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que os demônios que estavam sobre ele imploravam a Jesus que não os mandassem para fora daquele país. Eles não queriam ser expulsos dali. Eles não queriam ser expulsos daquele lugar. E a Bíblia diz que próximo dali havia cerca de 2.000 porcos. E mais uma vez os demônios imploram a Jesus. Aqui você não vai ver Jesus implorando aos demônios. Você vai ver os demônios implorando a Jesus. E os demônios mais uma vez imploram, pedindo a Jesus que os mandassem para os porcos. E a Bíblia diz que Jesus autoriza. Então aqueles demônios entram naqueles porcos e aqueles porcos se precipitam no mar e se afogam. Os porqueiros dali daquela região, ao ver tudo aquilo, eles correm por onde eles vão passando, no campo, na cidade, eles vão anunciando o que havia acontecido. Eles vão contando do que eles tinham visto. Eles ficaram assustados. Ainda não tinham presenciado algo de tão grande acontecimento como o que eles acabaram de ter visto. Então a Bíblia diz que eles vão pelas fazendas, pelos lugares, passando até chegar à cidade, anunciando o que havia acontecendo. E a Bíblia diz que o povo, tanto da cidade como dos campos, ao ouvirem aquilo que aqueles homens estavam compartilhando do que eles haviam visto, ficaram também curiosos e admirados, correram até o local do ocorrido, que o rapaz havia dito, que havia acontecido, para ver de perto o que havia acontecido. Então, quando aquelas pessoas, elas chegam lá, elas encontram aquele homem aos pés de Jesus, vestido, não mais endemoniado, mas vestido, não mais nu, mas vestido, não mais endemoniado, mas em perfeito estado. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus fez não agradou o povo. E a Bíblia diz que aquele povo pede para que Jesus vá embora. Eles pedem para que Jesus saia dali o mais rápido possível. Então Jesus, vendo a atitude daquele povo, ele entra no barco. E aquele homem liberto implora para que ele também fosse com Jesus. Que coisa interessante. Aqui nós temos um povo que manda Jesus ir embora. E aqui nós temos um homem que implora para ficar perto do mestre, para acompanhar o mestre, para estar perto do mestre. E nesta tarde Deus está perguntando para você: qual parte você faz? De que parte você faz? Você faz parte do povo que quer ir para longe de Cristo? Ou você faz parte do gadareno que quer próximo do Senhor, que quer estar próximo do mestre, que quer estar próximo daquele que vive e reina para todo sempre? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Jesus dá uma ordem àquele homem. Versículo 19. Olhe na sua Bíblia. Ali Jesus, a Bíblia diz que Jesus não permite que aquele homem seguisse viagem com ele, com os discípulos e com os demais de outros barcos que acompanhavam o barco de Jesus. Jesus não permite que aquele homem o seguisse, mas ele dá uma ordem àquele homem. Ele diz para ele: vai para a tua casa, para os teus rapazes, e anuncia tudo o que o Senhor te fez hoje. E como teve compaixão de ti. Versículo 20 diz que aquele homem foi embora e começou a proclamar em Decápolis
tudo que Jesus lhe fizera. E a Bíblia diz que ele proclamava e o povo se admirava. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor trouxe ao meu coração. Prometo ser breve na minha participação. Ainda teremos mais 2 irmãs, as nossas missionárias, cheias do Senhor também, que estarão ministrando nesta tarde. O Senhor trouxe ao meu coração, enquanto eu lia esse texto, chorava, e o Espírito Santo, meu ajudador, interpretando, falando, me guiando. E aqui nós vemos nesse texto, que o ide para aquele homem era para a sua própria região. Jesus não lhe dá uma ordem para outro país. Jesus não lhe dá a ordem para o outro lado da Galileia, onde ficavam os judeus. Jesus dá uma ordem para aquele homem: vai para a tua casa, para a tua família, para os teus, e anuncia tudo que o Senhor te fez. O ide na vida daquele homem era para a sua região. O ide na vida daquele homem era para a região de Decápolis, porque Decápolis precisava do testemunho daquele homem. Decápolis precisava ouvir o que Jesus havia feito na vida dele. O que foi que Jesus fez na sua vida, jovem? O que foi que ele fez na tua vida, moça? O que ele fez precisa ser compartilhado. O que ele fez em ti precisa ser anunciado. Não pode ser guardado. Deve ser manifestado aos homens. Aleluia. As jovens aqui, não está todo mundo, mas os que estão aqui estão ouvindo. As jovens aqui, que o ide na tua vida, moça, rapaz, será para o teu estado. Outros aqui, o ide na tua vida será para o teu país. Outros aqui, o ide na tua vida será para as nações. Não importa onde for, mas o Senhor te quer. Ele te quer. Ou você acha que Deus te salvou simplesmente por te salvar e dar o céu? Não! Ele te salvou para você ir e fazer discípulos, e fazer discípulos, e fazer discípulos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, depois que teve um encontro com Jesus, ele entendeu a sua missão. Ele entendeu a missão que Jesus tinha dado para ele. A Bíblia não diz que ele desobedece. A Bíblia diz que ele ouve a ordenança e vai, e prega, e anuncia, e proclama, e as pessoas começam a se admirar. Louvado seja o nome do Senhor. O ato de Jesus voltar não é um ato de medo. Não é um ato de se sobrepor àquelas pessoas. Jesus sabia que ainda teria um momento certo. Ele precisava morrer, mas que depois da sua morte e ressurreição, ele levantaria homens e mulheres, e Decápolis seria incendiada pela pregação do Evangelho. Aleluia! E começou com aquele homem. Começou com um gadareno, ex-endemoniado, que vivia preso em uma vida horrível. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem entende a sua missão e se torna o missionário para aquele lugar. Aquele homem entende a sua missão e se torna o primeiro missionário daquele lugar. A Bíblia não relata outras vezes que Jesus pisou naquele lugar. Relata que ele pisou lá apenas esta vez, mas foi o necessário para que Decápolis fosse impactada pela pregação através do testemunho de um homem. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Você acha que Jesus vai pisar numa aldeia por acaso? Você acha que Jesus vai pisar numa nação por acaso? Ou vai pisar no interior por acaso? Não, onde ele chega há uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela população é impactada e experimenta o que nunca viveu sem Cristo. Hoje em dia, minha terra indígena,
apesar dos desafios, tem experimentado o que ainda não tinha vivido há muito tempo atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu lia, que só pode fazer missões quem já se encontrou com Jesus e foi transformado por Ele. Se não for assim, você não pode fazer missões. Você precisa ser encontrado, você precisa ser transformado, você precisa ter um novo caráter e assim fazer missões. Aleluia! Ou você acha que Deus vai te levar para fazer missões todo bagunçado, toda bagunçada? Não vai! Ele vai transformar você. Ele vai mudar a tua vida. E aí Ele vai te encher de graça. E aí você vai ganhar almas. E aí você vai impactar um povo. E aí vidas se renderão aos pés do Senhor através da tua vida. Aquele homem só pôde ir a fazer a ordem de Cristo depois que teve um encontro com Jesus. Depois que foi transformado por Ele. Só depois disso aquele homem foi ser o missionário daquele lugar. Jesus liberta aquele homem, Jesus transforma a vida dele. E aí ele vai e recebe a ordem. Você só receberá a ordem depois que tiver a sua vida transformada. Quantos foram transformados por Ele? Diga glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estava em um culto de missões, enquanto as irmãs apresentavam uma coreografia relacionada a missões, eu estava sentada na cadeira esperando a minha oportunidade. E o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração. E eu me derramava em lágrimas. E eu sentia muito forte. E Ele dizia para mim: você não pode viver como se não tivesse uma missão. E é essa mensagem que eu trago para você nesta tarde. Você não pode viver como se você não tivesse uma missão. Quantos jovens, adolescentes, moças e rapazes não estão vivendo como se não tivesse uma missão? Você é cristão? Você é salvo? Pois você tem uma missão. Você tem uma missão. E quem te deu esta missão não foi o pastor. Quem te deu esta missão não foi teu missionário. Quem te deu esta missão não foi teu dirigente. Quem te deu esta missão não foi nada, ninguém mais além de Cristo, o eterno, o Criador de todas as coisas. Ele foi quem nos deu uma missão. E nós jamais podemos viver nesta terra como se não tivéssemos uma missão. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu amava já servir na igreja. Estava em um processo de mudança. Era viciada em jogo de bola, a missionária Sueli. E as pessoas: ai, tu vai ser jogadora. Daqui uns dias tu tá por aí jogando. Vão te chamar para tu jogar em tal lugar. Eu jogava em torneios. Eu ia já para todo lado. Quando chegava em casa apanhava da mãe, porque minha mãe não queria isso para mim. Mas um dia Jesus me encontrou e começou a transformar a minha vida. E Deus começou a usar muitas pessoas para mim, dizendo que iria fazer isso, aquilo, que me queria para isso, para aquilo. E eu fui começando a mergulhar e a conhecer mais o Senhor. Nesse processo eu me lembro do dia que eu fiz um compromisso com o Senhor. Na minha igreja da aldeia simples, com apenas 15 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quis chegar primeiro do que todo mundo no culto. Abri a igreja, sentei no banco vermelho. E eu disse para o Senhor, eu senti um peso de cansaço. Mas não era um cansaço qualquer. Era um cansaço de não conseguir mais fazer nada para o Senhor. De não ser útil no reino. Eu sentei no banco e eu disse: Senhor, já chega. Cansei. Não quero mais ser inútil na tua obra. Eu quero te servir e a partir de hoje eu dou a minha vida para o Senhor. Faça de mim a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor. Hoje eu faço um compromisso contigo. Faz a tua vontade. Eu também quero ser útil no teu reino. Eu ainda disse: Senhor, eu acho lindo as pessoas que o Senhor usa. Eu acho lindo as pessoas que o Senhor trabalha através da vida delas. Faz em mim também, Senhor. Depois
depois daquele dia, a minha vida teve uma transformação. E hoje eu estou aqui. Com 17 anos de idade, 17, comecei a ser a líder da juventude da minha congregação. E ali era o Senhor me preparando. Algumas jovens mais velhas do que eu não aceitavam. Eu via no rosto delas, da congregação, que elas não queriam que eu fosse líder delas por ser mais nova. E ali eu sofri muito durante esse tempo. Mas o Senhor trabalhou e preparou glória. E aí eu comecei a sentir muito, porque eu percebi a atitude, eu percebi o jeito que eram comigo. E eu falei, Senhor, eu mesmo. Aí depois ter saído do cargo, depois de um tempo, não por isso, mas porque chegou o tempo de eu já me queria para outra coisa. No ano de 2024, eu fui fazer, no mês de janeiro, um curso de missões chamado Promif, em Lago da Pedra. Passei um mês. Quando eu voltei, eu descobri que a minha congregação estava passando por uma crise, não só espiritual, mas de todo tipo. O dirigente falou, não vou poder mais dirigir a congregação. Ficou sem dirigente. E para o nosso território, é muito difícil chegar um missionário nas aldeias indígenas. Missionária Sueli, nós ainda temos uma dificuldade de receber homens e mulheres, casais, para a obra missionária no nosso território. Inclusive, há 4 aldeias no nosso território que estão precisando de missionários, mas não tem. E nós, os missionários do território, se viramos para estar uma vez na semana, algumas vezes no mês, nessas aldeias, para poder não parar o trabalho, porque lá também tem cristãos. Então, eu participei do congresso, voltei. No mês de março, ele deixa a congregação. Aí o pastor Lorinaldo conversa conosco, comigo e com a outra menina que foi. E aí a irmã Regiane, ela para estar aqui, ela é a dirigente da congregação hoje em dia comigo. E o pastor lançou o convite. Vocês querem ficar provisoriamente dirigindo a congregação? Nós estamos sem missionários. Vocês aceitam esse desafio? Só que nós já dirigíamos os cultos, ajudava o missionário, ajudava as irmãs, varríamos a igreja, lavávamos também, banheiro, já servíamos. E aí nós falamos, pastor, nós estamos aqui para servir. E atualmente nós estamos com 2 anos como dirigente da congregação na nossa aldeia, onde nós crescimos e vivemos. E pasmem, essa mesma companheira é a que um dia olhou para mim com 17 anos e não viu em mim capacidade para liderá-la. Hoje ela é dirigente da congregação comigo. Já estamos com 2 anos de dirigente da congregação e 3 meses aproximadamente que estamos convivendo juntas na casa missionária. E ali o Senhor tem trabalhado e temos visto a mão do Senhor. E eu digo hoje, valeu a pena. Me custou muita coisa, me custou muitas amizades, me custou muitos lugares, me custou muitas oportunidades que aos olhos humanos seriam melhor do que dirigente. Mas hoje, com os olhos, outros olhos que o Senhor me deu, eu enxergo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o texto. Aquele homem entendeu e ecoou na sua região o que Jesus havia feito na vida dele. E eu quero também aqui chamar a atenção para vocês, para uma coisa que eu já tinha ouvido pelo Instagram, já tinha acompanhado. Para quem não sabe, o meu avô, ele era piauiense. Foi para lá, perto das aldeias, trabalhar naquela ponte grande sobre o Rio Pindaré com 17 anos. Conheceu a minha avó indígena, casou com ela e viveu lá até o último dia da sua vida. Eu nunca tinha pisado no estado do Piauí. Eu dizia ao Senhor, Senhor, eu quero ir lá conhecer a minha família com meu avô. Mas já tem 3 anos que meu avô partiu com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, ganhamos ele para Jesus. E
E o Senhor sabe de tudo. Eu não estou pisando aqui pela primeira vez com meu avô, mas estou pisando para viver as promessas do Senhor. E eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse: Senhor, eu estou indo lá. Eu não quero, Senhor, ser um cartaz. Senhor, não estou indo para ser uma etiqueta. Senhor, não estou indo para ser uma atração. Eu estou indo para ser um instrumento. Aleluia! Glória a Deus. E segundo os dados do IBGE, o estado do Piauí. Quantos são piauienses? Levanta a mão. Pois é, o seu estado. Segundo as pesquisas realizadas pelo IBGE, tem o menor percentual de cristãos do Brasil. O menor, não o maior. Você não ouviu o maior, você ouviu o menor percentual de cristãos no Brasil. Se eu não me engano, são apenas 15%. E o restante da maioria do porcento. Os dados também falam que é um dos lugares menos evangelizados do Brasil. É o estado, é o seu estado. E é para ele que eu quero que você olhe nesta tarde. Ele é um dos estados menos evangelizados. Ele é um dos estados onde tem menos presença cristã. Apenas 15%. 15%. E a pergunta de Deus para você nesta tarde é: você vai deixar que essa realidade continue do jeito que está? Você não se importa com isso? Isso não dói em você? Isso não te incomoda? Isso precisa doer dentro de nós. Olhar as estatísticas e ficar assim. Eu sei que aqui tem uma igreja que tem trabalhado, mas existe uma parte da igreja que precisa também ajudar no trabalho, que não se esforça. Jovens que não se importam com missões. Moças que não estão nem aí para a obra. É com você que Deus está falando nesta tarde. Vai se posicionar, vai fazer parte do que eu estou fazendo, ou vai ficar olhando? Deus não te salvou para ser admirador de culto. Deus não te salvou para ser congregante apenas, mas para ser alguém que é arauto do rei, que leva a mensagem da cruz no coração, na boca e leva nos pés também, indo proclamando a palavra de Deus. Piauí precisa do Senhor Jesus, juventude. Ele conta contigo, Jadep. Ele não está contando com o prefeito dessa cidade. Ele não está contando com o presidente desse país. Ele não está contando com ninguém mais. A ordem não foi para mais ninguém, foi para a igreja. Missões não se deve ser ignorada, deve ser executada, como disse a missionária Kellen Gaspar. Não ignore missões. Você não foi salvo para ignorar missões. Missões é a parte mais principal da igreja. Missões é que gera crescimento na igreja. Sem missões não tem crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos começar outra obra. Não. Nós vamos dar continuidade na obra que já nos foi confiada. Que obra é essa, irmã Railane? Marcos 16:15. Ide, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura envolve os indígenas. Toda criatura envolve os ciganos. Toda criatura envolve a população. Louvado seja o nome do Senhor, as demais populações desse estado. É essa ordem que precisa ser continuada. Irmãos, um dia desses eu estava vendo a pregação de um dos pregadores, eu esqueci o nome dele agora, aquele moreno alto. Ele explicando aquele texto bíblico que fala que há muito é dado, há muito é cobrado, há muito é dado para o Brasil, muita oportunidade é dada para nós. Nós temos liberdade, você está aqui, ninguém aqui vai entrar, atirar na gente, matar a gente, nos prender, nos colocar numa cadeia ou nos enterrar com as mãos apenas para fora ou com os pés para fora e o restante do corpo debaixo da terra.
Igual está acontecendo com os nossos irmãos nos outros países, que estão sendo massacrados, que estão sendo mortos, simplesmente por não negar a fé. E você está aqui, irmão, cadeira, ar-condicionado, telão, microfone. Assim como o Deus das missões tem agido, vivido e se revelado nas aldeias indígenas do meu território. Aqui Deus está levantando a UJADEP para mudar as estatísticas deste lugar. Enquanto eu estava em casa, orando, passei dias orando por esse congresso, o Senhor me fazia ter uma certeza tão grande no meu coração, e era o que as missionárias estavam conversando. Irmãos, eu tenho uma certeza tão grande, que esse projeto aqui, não é idealização de pastor, não é idealização de vocês, mas de um Deus missionário, que deseja incendiar o estado do Piauí, e é com o pastor apenas, irmã Elânia, não é com você, o UJADEP que ele conta, é contigo. Ele te quer para mudar as estatísticas desse lugar. Vamos levantar, para que não seja mais 15%, mas para que essas estatísticas mudem. Olha como era a região de Gadara. Olha a realidade de Gadara. Olha como era aquele povo. Olha como é o teu povo. Olhe e feche os seus olhos nesta tarde e medite como é o Piauí. Você mora aqui, você sabe como é esse lugar. Você sabe. E aí? Vai deixar que permaneça do jeito que está? Ou vai se levantar? O UJADEP, uma coisa eu aprendi. Sem o evangelho, o pecador não se salva. Você tem noção disso? Já parou para pensar? Que só tem salvação através da pregação do evangelho? Através do evangelho? E sem o evangelho, pecador não se salva. Só tem uma organização do céu que pode levar o evangelho, que foi confiada à igreja, a você, a mim. E por isso eu digo: Piauí, você precisa do evangelho. E eu digo: Piauí, através desse trabalho, a UJADEP está chegando. A UJADEP está chegando. Alguém aqui está entendendo esta palavra? Oh, glória a Deus! Piauí, você será incendiado pela pregação do evangelho. A UJADEP está chegando. A UJADEP está chegando. A UJADEP está chegando. A UJADEP está chegando. Deus vai levantar aqui homens e mulheres corajosos, ousados. Vai chegar um tempo no Piauí que as coisas vão mudar, que a realidade será transformada, que as estatísticas vão mudar. E eu sei que Deus vai levantar os UJADEPianos, porque esse trabalho não é vão, esse trabalho é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E nós daremos continuidade. Queira o inferno ou não, nós daremos continuidade. Porque aquele que nos governa, aquele que nos comanda, aquele que é o dono da igreja, nos levará em paz. Nos fará atravessar em paz. Nos fará chegar em paz. Vale a pena dar continuidade na obra que foi começada. Eu digo isso porque na minha aldeia eu tenho um tio que odiava crente. Ele é indígena, não queria saber de cristão. Ele tinha ódio da igreja, batia no peito: eu nunca vou ser crente. Hoje em dia
o Senhor permitiu na sua garganta uma enfermidade. E aí Deus usou uma irmã indígena que foi lá na casa dele, falou para ele coisa que só ele tinha falado sozinho e que mais o céu ouviu. E aí Deus começa a falar com ele. E ele olha imediatamente para ela, porque enquanto ela falava, ele fingia que não lhe escutava. Mas quando Deus começou a falar aquilo que somente ele havia dito, ele se espantou. Mas naquele dia, ele entregou a sua vida para Jesus. E sabe o que ele é hoje? É um dos nossos alunos do discipulado na congregação. Irmãos, ele é um daqueles que nós estamos discipulando. Você tem noção? Alguém que batia no peito e dizia: nunca vou ser crente. Deus transformou a vida dele. Eu digo que continuaremos dando continuidade. Porque na frente da nossa igreja, eu ainda era criança, não existe mais. Existia um bar. Ia os povoados tudo para lá, mas enchia a aldeia de Caraíu e indígena para beber, para dançar, ia até a madrugada. Nossa antiga missionária, isso também é resultado das orações dela. E o bar hoje em dia fechou. Não existe mais. E a esposa dele é irmã do círculo de oração. E ele é uma das pessoas que não é crente, mas ajuda muito eu e a missionária Regiane na congregação. E a gente fala para ele: olha, um dia tu vai ser crente. Ele: ora mais um pouquinho aí. Aí a gente fala para ele: que hora mais, rapaz? A decisão é agora, tua vida está em risco, está em jogo. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. E o céu está perguntando: você vai deixar que as estatísticas continuem as mesmas? Você vai ficar parado mesmo? Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar pela sua vida nesta tarde. E assim eu encerro a minha oportunidade. Senhor, obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor me dá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sem Ti eu não chegaria. Obrigado por cada jovem que está aqui. Sem Ti eles não chegariam. Obrigado, Senhor. Olha para cada jovem piauiense nesta tarde, meu Pai. Onde houver um jovem piauiense, que o Senhor possa trabalhar no coração desta moça e deste rapaz. Que o Senhor possa levantar a UJADEP para impactar o estado do Piauí. Que o Senhor possa levantar aqui esta geração, Senhor, para impactar esse estado. Para que as estatísticas sejam mudadas. E para que haja mais cristãos. Para que sejam mais evangelizados. E para que mais vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Sê com eles agora e sempre, meu Pai. Tira, Senhor amado, da vida deles aquilo que não vem de Ti. Faz uma transformação na vida de cada jadepiano, para que eles possam receber a Tua ordem e cumprir. Em nome de Jesus. E assim eu te agradeço. Amém, Senhor. Sente glorificando ao Senhor. Mais uma vez eu agradeço pela rica oportunidade. Eu agradeço ao Senhor primeiramente e aos irmãos pela confiança. Orem pelas nossas aldeias indígenas. Orem pelos territórios indígenas também. Nós também ainda precisamos que vocês nos ajudem em oração. Porque também são missões, a gente está mexendo com as coisas que não agradam ao inferno. E o Senhor tem trabalhado no meu território. Mas o inimigo também não tem ficado satisfeito com tudo que Deus tem feito. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor tem trabalhado ainda com dificuldades. E Ele continuará trabalhando. Que Deus abençoe o JADEP. E que o Senhor continue falando com vocês. E que vocês possam responder ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus, amém.